Boa noite. Boa noite. Que bom, que bom, que bom. Que maravilhoso estar retornando à congregação dos santos. Puxa, que adoração hoje, viu? Meu Deus. Eu creio que Deus, Ele já fez grandes coisas, Ele está fazendo grandes coisas e Ele fará grandes coisas na sua vida. Eu decidi começar uma série de três partes. Então vamos ver hoje a primeira parte da série, porque nós vamos falar de um assunto muito importante para a igreja, e Deus vem me preparando já há algum tempo, e eu aquietei meu coração, busquei ao Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 6 a 9. Todos encontraram? Amém? 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 Então vamos ler Mateus capítulo 18, a partir do versículo 6 ao versículo 9. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por ela. Talvez na sua versão esteja assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Aqui na NAA, nesta nova versão da NAA, ele diz pedras de tropeço. No versículo 8, se a tua mão, o seu pé, leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Versículo 9. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nós agora nos aquietamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que Tu venha a falar à Tua igreja mediante a Tua palavra, Senhor. Que eu possa diminuir, que Tu possa crescer, e ao abrir e fechar da minha boca, a Tua palavra possa ser ministrada de acordo, de conformidade com a Tua vontade absoluta e soberana. Amém. Eu estou intitulando esta série como Escândalos. Então hoje é a primeira parte desta série. Então eu estou intitulando de Escândalos. O objetivo do escândalo é conduzir-nos ao erro, é nos encaminhar para o pecado. O escândalo é utilizado como péssimo modelo, como também um péssimo exemplo. No escândalo não há decência, só há vergonha. É vergonhoso o escândalo. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo,
e aquele que nela crê não será confundido. Romanos capítulo 9, versículos 30 a versículo 33. Isaías ajunta tudo isso como uma metáfora. Olha o que ele diz: cuidado, pus uma pedra enorme no caminho para o monte Sião, uma pedra que você não pode contornar, mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará a caminho, não obstruindo o caminho. Meu Deus, isso aqui eu fiquei assim impactado com essa metáfora. Por quê? Porque Jesus está dizendo que Ele é a pedra. Ele diz assim: cuidado. Deus está dizendo, cuidado, pus uma pedra enorme do caminho para o monte Sião, uma pedra que você pode contornar. Aí ele diz: mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará no caminho. Aí onde vem a chave: se você não obstruir o caminho, se você não for causa de tropeço, se você não for causa de escândalo, se você não for o veículo do escândalo. Eu tenho dito aqui, e essa semana foi mais acentuado com os meus discípulos, que o pecado, ele sozinho, ele não tem autenticidade. O pecado, ele precisa de um veículo, e esse veículo que o pecado precisa é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Sem a nossa participação no pecado, não existe pecado. Mas ele nos assedia tanto, ele nos provoca tanto, ele nos persegue tanto em todos os âmbitos da nossa vida, que nós seguimos e somos tentados a pecar. Então, o único escândalo que podemos nos achegar é a pedra que muitos tropeçam. É incrível, né? Aí você pode dizer assim: mas pastor, Jesus é pedra de tropeço? É, amado. Jesus é uma rocha de escândalo? É, amado. É. Mas por quê, pastor? O único escândalo que podemos nos achegar é a pedra que muitos tropeçam, é a rocha de escândalo. E o nome dessa pedra é Jesus Cristo. Você pode louvar a Deus? Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos nos entregar para Ele, porque Ele é tremendo. Ele foi rejeitado, menearam a cabeça para Ele, cortaram Ele da terra dos viventes, mas Ele permaneceu fiel ao propósito. Ele não voltou atrás. No Getsêmani, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém faz segundo a tua vontade. Ele foi fiel ao propósito. Eu tenho dito também que existe um processo, mas o processo não é mais importante do que o propósito. E sabe o que acontece? Quando você está no processo, muitas vezes está doendo. Está doendo que você não aguenta. E há momento que você ouve o gemido da sua alma. Há momento que você se contorce todinha. E é nesse momento que você precisa induzir a sua alma a louvar a Deus, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É neste momento que você deve engrandecer o seu nome e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque sem ti eu não sou nada. Para quem irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. Agora abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículos 36 a 39. Você encontrou? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem na conservação da alma. Que coisa tremenda! Ei, olha para cá para você entender uma coisa. Quando você está no processo, a primeira coisa que você tem que enxergar como fator é a perseverança. Por quê? Porque a perseverança vai levar você à paciência. A paciência vai levar você à experiência. Mas sabe o que é que vai fazer? Você vai amadurecer. Aí você vai estar cumprindo o que Tiago diz na sua carta, no primeiro capítulo: tende todo motivo de passares por várias provações. Você só vai amadurecer se você viver o que Deus tem para você viver. Você não vai amadurecer com experiências dos outros. E Deus vai te levar a amadurecer para que você ajude os outros. Olha a diferença. Mas você não pode amadurecer com a experiência do seu irmão. Por mais que você o ame, você não pode amadurecer com a experiência dele. Se ele está sofrendo e você até quer dar uma ajuda para ele, mas cuidado, amado, cuidado para você estar colocando a mão aonde Deus não quer que você coloque a mão. Muitas vezes Deus está trabalhando, você está no processo e Deus está agregando valores. Eu chamo esses valores de atividades. Aí você se embeleza com as atividades, esquece do processo. Só que tem uma pessoinha que não esquece do processo enquanto você está distraído ou distraído com as atividades. É o diabo que anda ao nosso derredor, rugindo como leão procurando a quem tragar. Aí despedaça tudo. Por quê? Porque você está disperso. Você lembra quando Jesus volta da oração? Ele faz o pedido a Deus e diz: não, Pai, mas faz segundo a tua vontade. Quando ele volta, encontra Pedro, Tiago e João. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam dormindo. Jesus: mas nem uma hora como esta vocês podem vigiar comigo? É assim, amado, que às vezes nós nos encontramos. É assim que nós nos encontramos. Então o que é que acontece? Eu preciso saber que eu necessito de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, de eu me submeter, de eu me entregar por completo, mesmo sofrendo, mesmo por muitas vezes como se eu estivesse dentro do fogo, sendo queimado, mas me sujeitando, me submetendo, estou cumprindo. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou alcançar a promessa. Eu vou alcançar a promessa de Deus.
Porque ainda dentro em pouco tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Paulo diz em Romanos: o meu justo viverá da fé. Mas o que é que acontece? Se ele retroceder, eu não me alegro nele, eu não me regozijo, eu não exulto nele. O que é que ele está dizendo? Se você voltar atrás, se você desistir, Deus diz que não tem prazer em você, Deus diz que não tem prazer em mim. Mas se você está sofrendo, se você está glorificando o nome dele, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu na sua vida, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dizendo ele sim cumprirá, porque ele é fiel. Você pode aplaudir esse Deus poderoso. Escândalos. Então a primeira parte dessa mensagem de hoje, que é a primeira parte de escândalo, eu estou chamando de: tenho sido incompassivo? Feche seus olhos, feche seus olhos, faça essa pergunta para você, ó, no seu íntimo. Feche seus olhos, faça essa pergunta para você: tenho sido incompassivo? Ele vai dizer assim, ó: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Mateus capítulo 18, versículos 23 a 30. Eu tenho sido sensível à situação alheia? Eu tenho sido compassivo ou eu tenho sido incompassivo? Eu tenho apresentado compaixão ou eu tenho sido indiferente? Só encontramos esta parábola registrada no Evangelho de Mateus. O mais interessante é que ela se originaliza na pergunta que Pedro faz para Jesus. Essa parábola que nós acabamos de ler, do rei que perdoa a dívida do seu servo, e o seu servo, encontrando o seu conservo, não perdoa a dívida, só se encontra em Mateus. Mas interessante, ó, aqui a coisa vai tomar corpo agora. Essa parábola é registrada em Mateus, e o mais interessante é que ela se originaliza na pergunta que Pedro faz sobre o limite do perdão. Até quantas vezes eu preciso perdoar? Você percebe que o perdão está diretamente alinhado com relacionamentos, porque o perdão paralisa o escândalo. Você sabia? O perdão paralisa o escândalo.
e relacionamentos são restaurados. O que nós percebemos nessa pergunta de Pedro a Jesus é que muitas vezes perguntas são mais reveladoras do que respostas. Você já parou assim um dia e disse: eu não estou entendendo nada, Jesus. Não, Pai, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Por quê? Porque a resposta não está na resposta, a resposta está na pergunta. Então muitas vezes a pergunta é mais reveladora do que a própria resposta. Duas perguntas irão formar duas colunas de sustentação, e cada uma delas revelam profundas lacunas da vida dos discípulos de Jesus. Uma coluna acontece na área do entendimento, do intelecto, e a outra acontece no espírito do homem. Você entendeu? Duas colunas de sustentação vão se formar mediante a pergunta que Pedro faz. Uma vai acontecer no âmbito do intelecto, do entendimento, e a outra no espírito do homem. A primeira coluna, no entendimento: quem é o maior no reino dos céus? Olha a resposta de Jesus. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Mateus capítulo 18, versículos de 2 a 5. Olha aí, em resposta à primeira pergunta, Jesus respondeu mostrando a motivação do coração das crianças e dos pequeninos. Então, quando ele olha para você, o que é que ele vê? A motivação do seu coração, amados. Você já viu dizer que de boa vontade o inferno está cheio? Por quê? Porque a intenção plausível, a intenção alinhada com a vontade de Deus está só na aparência. Por isso que Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, tudo branquinho por fora, mas por dentro tudo podre. É exatamente aonde Jesus vem tratar, é exatamente onde ele vem tocar, é exatamente onde ele vem transformar, é exatamente onde ele quer que a sua noiva, que a sua igreja se encontre. A segunda coluna é no espírito. Até quantas vezes eu preciso perdoar? Pergunta de Pedro. O próprio Pedro indaga: 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu Deus! Você vê o que Pedro diz? Quantas vezes eu tenho que perdoar, Rabi? Ele se adianta e indaga: 7 vezes? Aí Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, 22. Jesus respondeu a Pedro, mostrando a ilimitada misericórdia de Deus Pai para com os pecadores. Agora veja bem, olha que coisa maravilhosa. Os rabinos ensinavam que uma pessoa devia ser perdoada até 3 vezes pela ofensa que causasse a alguém. Depois disso, a pessoa ofendida
não tinha mais nenhuma obrigação. Ela ficava livre de continuar perdoando o ofensor. Você entendeu? O que é que os rabinos pregavam? O que é que eles ensinavam nas sinagogas? Isso no tempo de Jesus. Que eles ensinavam que a pessoa devia ser perdoada até 3 vezes pela ofensa que causasse a alguém. Depois disso, a pessoa ofendida não tinha mais nenhuma obrigação de perdoar. Você já viu? Aí você vê o que é que vai acontecer. Então, ao sugerir que ele deveria perdoar 7 vezes ou 7 ofensas, Pedro pensava que estava sendo generoso por demais e compassivo. Meu Deus, isso é muito sério. Weingartner falou o seguinte, existe até um pouco de orgulho espiritual escondido entre as palavras de um homem que consegue perdoar alguém 7 vezes. O que é que ele está dizendo? Por detrás dessas 7 palavras, ou 7 vezes que ele pergunta, existe um certo orgulho. Por quê? Porque inflama o ego e você conseguiu se superar. Então veja bem, já Hendriksen certa vez falou, havia algo de errado na resposta de Pedro, cheirava rabinismo ou religiosidade. Rabinismo ou religiosidade. Transmitia a ideia de que o perdão era uma mercadoria que se podia pesar, medir ou contar. Agora, amados, vejam que experiência impactante Pedro está prestes a vivenciar. Neste momento que possivelmente Pedro pensasse que estaria fazendo algo de extraordinário, Jesus vai levar Pedro a um padrão totalmente diferente de generosidade na prática do perdão. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está no versículo 22. Agora veja bem, precisamos entender o fator mais importante, por demais importante, para a nossa vida cotidiana, diária, relacional, profissional, matrimonial, espiritual e principalmente para a nossa vida íntima com Cristo ressurreto. Jesus não estava estabelecendo um limite para perdoar até 490 vezes. É incrível, amados. Jesus não estava dizendo que era para você perdoar 490 vezes, não. Mas Jesus estava ensinando para Pedro que não há limites para o perdão. Você vê o que é a sequência da ordem espiritual? Não é a quantidade, não é a direção do natural que vai levar você à restauração, mas é a condição espiritual que você segue. Jesus está dizendo para Pedro, olha Pedro, não há limites para o perdão. Sabe por quê, amados? Quando você não perdoa, é como uma pessoa que toma veneno, espera o outro morrer. Ou você é amarrado num defunto, enterrado dentro de uma cova. E sabe o que é que acontece? Você morre asfixiado, porque você não perdoou. E Jesus está ensinando para Pedro que ele precisa entender que não há limites para o perdão, pelo menos enquanto houver sinceridade e arrependimento.
Se você está sendo sincero, se você se arrependeu e você seguir na direção do perdão, você recebe a cura, você recebe a restauração, você recebe a restituição, você recebe o que há de mais precioso, que é o amor de Deus, preenchendo a sua vida de esperança, de paz, de longanimidade, de exultação, de alegria. Ah, é maravilhoso quando você recebe o perdão de Deus, quando você é libertado, quando você recebe da boca dele, diz: servo fiel, foste fiel no pouco, agora entra para o gozo eterno. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é tremendo. Então veja bem, Jesus estava transmitindo para Pedro e para os demais discípulos a ideia de infinito, amado. Ele não estava mostrando para Pedro a ideia de finito, não. Ele estava mostrando para Pedro a ideia, o conceito, a mente de infinito. Você tem que pensar grande. Você tem que pensar longe. Você tem que estar aqui, você tem que estar vendo a sua família feliz, a sua família liberta nos pés de Jesus. Está tudo quebrado, está uma bagunça, está uma ruína, os muros estão queimados. Aí você está sentado, chorando, clamando e dizendo: Senhor, se é para pagar o preço, eu vou pagar. Se não tem quem tu envia-me a mim, porque eu vou, porque o diabo está dizendo que acabou, mas eu sei que está começando, agora que está começando, porque eu vou me levantar e vou na tua palavra, sob a tua palavra, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Lance nessa noite, amado, acorde dessa letargia, desperta, ó tu que dormes. Em dado momento nós nos encontramos fazendo conchavo com escândalos. Não somos o veículo, mas somos o comunicador. Somos nós que levamos. Você viu o que aconteceu? Você viu aquela mulher que mataram? Você viu aquele homem que foi morto? Você viu isso? Só coisa ruim, só coisa triste, só tragédia. E o crente fica passando. Não, amado, não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus tirou você das trevas, transportou você para a sua maravilhosa luz, para que você se tornasse um povo santo, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as boas novas daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que escreveu o seu nome no livro da vida, daquele que tem cuidado de você, daquele que tem sido o teu provedor. Então levante a cabeça, e diga: Senhor, eis-me aqui, chega de escândalo. E já tem alguém testando um míssil nuclear. Dá um friozinho na barriga, dá. Mas isso não é motivo de escândalo. Sabe por quê? Porque Jesus já nos avisou. Você sabe por quê? Porque você que está aí sentado, e eu, nós não somos daqui. Cantamos hoje aqui: eu não sou daqui, Ele vem me buscar, eu vou para lá. Então, para que temer? Para que temer se vai ser um piscar de óleo? Acabou, amado. Só uma bombinha, ó, só uma. Acabou, você nem vê. O que interessa na sua vida de valor é o que Deus pensa de você.
é o que você é na presença dele, é o que ele tem para a sua vida, é o que ele tem colocado nas suas mãos para você fazer. Escândalos, pois a misericórdia de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, amados, que nunca acaba e que ninguém jamais conseguirá contar. Nem se nós passarmos a eternidade, você não vai poder apalpar as misericórdias do Senhor. E tem se renovado na sua vida a cada manhã. Cada manhã, quando você abre os olhos, Deus contempla a minha beleza. Olha para a minha criação. Cante, abra sua boca, me adore. Trazendo para você, bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia, minha filha. E às vezes a gente se levanta, não fala nem com ele. Pela misericórdia de Deus, debaixo do sangue de Jesus, há 23 anos, eu acordo de manhã, primeira coisa que eu abro meus olhos, bom dia, Jesus. Bom dia, meu Deus, bom dia, Espírito Santo. Ah, que bom estar contigo. Estou aqui. Não desiste de mim, não. Todos os dias, há 23 anos, todo dia, eu me levanto com a misericórdia de Deus me sustentando. Vá orar, vá ler a minha palavra, vá ligar para uma ovelha sua, vá cuidar da obra que eu coloquei na sua mão. Se não for ele, amado, nós não vamos para lugar nenhum. Sem mim nada podeis fazer, mas você pode todas as coisas, porque ele fortalece. Você já aprendeu o segredo? O crente tem que aprender o segredo. Então veja bem, o que Jesus está nos ensinando nesta noite, olha para cá como é sério. O que Jesus está nos ensinando nesta noite, o que ele nos alerta, o comando que ele nos dá é o seguinte, um pouco de bondade pode ser tão perigoso quanto não fazer bondade alguma. Você entendeu isso aí? É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Um pouco de bondade pode ser tão perigoso quanto não fazer bondade alguma. Meu Deus, o que foi que aconteceu com aquele servo que teve sua dívida perdoada pelo rei? Abra aí a sua Bíblia, a partir do versículo 28, Mateus vai dizer o seguinte: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Escândalo, amado, escândalo. Enquanto ele que devia 10.000 talentos e foi perdoado pelo rei, encontrando ele um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, não lhe perdoou a dívida. Antes o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Você tem agido dessa maneira? Você tem sido incompassivo? Ou você tem sido misericordioso? Hein? Como você tem agido? Em qual direção você tem seguido? Agora veja bem, segue aí, Mateus capítulo 18, o mesmo capítulo de Mateus, capítulo 18, versículo 31 a 35. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se,
o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Você vai perdoar ou você não vai perdoar? Ou você está brincando? Você está brincando de esconde-esconde com o Senhor? Eu não acredito. Você é uma pessoa tão sensata. Solte essa ofensa. Libere perdão nesta noite. Está em Mateus capítulo 18, versículos 31 a 35. Próximo domingo, nós iremos ver a segunda parte da mensagem e seguiremos, que tem como título: Não subestime o inevitável. Amém? Então Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?